Muito bem, está iniciando então o segundo bloco, a segunda apresentação dessa noite do dia 28 de maio. A apresentação agora dentro desse seminário dos livros que foram lidos no semestre. O livro é o Scrum, do Sutherland. Então vamos iniciar aqui a apresentação dos slides. Não está a tela cheia para vocês, né? Ok? Boa noite. Nosso grupo vai apresentar o livro Scrum, que é a arte de fazer o dobro do trabalho na metade do tempo. Pode passar, por favor, professor. Nosso grupo é o Felipe, eu, a Vanessa, o Jonathan Zaguiar Rodrigues e a Silvana Foss. Pode passar. Eu fiz um resumo do que eu li dessa parte, que eu achei bem interessante falar. Ele foi criado com a intenção de ser uma forma mais rápida, eficaz e confiável de fazer softwares para o setor da tecnologia, que era feito usando o método cascata, no qual um projeto era concluído com todos os estágios distintos e seguia passo a passo até chegar ao consumidor. Mas esse processo era lento, imprevisível e, em geral, nunca chegava ao resultado esperado. E para superar essas falhas, o Scrum foi criado em 93, que é semelhante aos sistemas autocorretivos e adaptativos. O método cascata, que eu comentei, que era utilizado, demonstrou-se lento e sem o retorno esperado. E o criador do Scrum começou a olhar como as pessoas realmente trabalhavam e não como elas diziam trabalhar. Em essência, tem como base uma ideia simples. Ao começar um projeto, por que não fazer paradas regulares para verificar o que está sendo feito? Isso está dando... está correto, né? Está seguindo na direção certa. E verificar se existem maneiras de aprimorar a forma como se está trabalhando, para obter melhores resultados. De tempos em tempos, pare, revise e verifique o que está fazendo e como pode melhorar. Pode passar o próximo. Teve origem a partir de um estudo que o criador estava realizando com o interesse de escrever uma tese que fosse útil e não terminasse esquecida em uma biblioteca. Ele passou anos tentando descobrir como uma célula se tornava cancerosa, que esta passava de um estado estável para outro. E anos mais tarde, ocorreu que nas organizações, equipes e pessoas constituem sistemas adaptativos e complexos. E pensando assim, poderia mudar a forma de execução das tarefas nas organizações. E método de agir e aplicar o ciclo é o PDCA, que é o planeje, faça, verifique e haja, que é possível aplicar na produção de qualquer produto, criando ciclos de determinados tempos, né, para cada processo de construção. E a equipe terá esse tempo determinado para planejar como será feito, para fazer, construir e testar, e, por fim, para verificar se nesta fase
Nessa fase, a equipe busca meios para melhorar o processo e de construção, e então vão agir. Para mim, pode passar para o próximo. Bom, essa é a minha parte. Primeiramente, boa noite a todos. Estão me escutando certinho? Estão me escutando? Sim. Então, boa noite, então. Eu vou falar sobre as equipes. O Sunderland, né, nesse capítulo, ele afirma que são as equipes que fazem o mundo girar. E, apesar de ter profissões que são realizadas de forma sozinhas, mas sempre existem equipes por trás dessas profissões e auxiliam o mundo funcionar direito. Mas mesmo sabendo que são as equipes que fazem o mundo girar, a gente continua com aquela percepção de querer focar no indivíduo, ao invés do coletivo. Então, o autor do livro, ele dividiu as equipes em algumas fases ali, como está no slide. Primeiramente, puxar a alavanca certa. O Scrum, ele é uma ferramenta baseada no rugby. Eu não sou muito familiar com rugby, né? Então eu meio que fiz uma analogia com o futebol. No futebol a gente sabe que tem grandes equipes, tem equipes com grandes jogadores, né? E nem sempre são essas equipes que vencem. Da mesma forma que tem às vezes equipes com jogadores medianos e são as equipes que levam os títulos. O Scrum funciona assim. A gente tem que buscar a coletividade dentro da equipe para alcançar os objetivos finais. E as equipes vencedoras, tanto no esporte quanto nas empresas, são equipes que têm 3 características fundamentais. São a transcendência, a autonomia e a multifuncionalidade. A transcendência significa que o objetivo maior não é o individual, e sim o coletivo. Da mesma forma que uma equipe vencedora no futebol, o objetivo de todo o time é conquistar o título, nas empresas, as empresas devem seguir o mesmo sentido. A gente não deve pensar apenas no objetivo individual da gente. Claro que a gente tem que pensar nas nossas carreiras, mas o objetivo do coletivo e buscar o objetivo final tem que ser a prioridade da equipe. As equipes também elas devem ser autônomas. Da mesma forma que no esporte, no futebol, por exemplo, um jogador ele vai para o ataque, o outro já sabe que ele tem que ficar para defender. Porque as equipes elas têm que ter autonomia de tomar decisões. É a mesma coisa que acontece nas empresas. A gente tem que ter autonomia de tomar decisões e saber como consertar se algo der errado. E o autor ele defende a mesma coisa, tanto como no esporte quanto dentro das empresas. E a terceira característica fundamental das equipes que o autor apresenta, que é a multifuncionalidade. Ele fala que dentro das equipes tem que todos saber um pouquinho de tudo. Claro que tem que ter as pessoas que são especialistas em cada setor, mas elas têm que trocar essas informações de modo que todos saibam um pouquinho. Pode ir, da mesma forma que um zagueiro sabe fazer gol, um atacante também tem que saber defender. Depois ele fala ali que menor é melhor. Aí tem uma diferença um pouco do futebol, que no futebol são 11 jogadores. Ali no livro, ele fala que as equipes ideais são equipes pequenas. Porque equipes pequenas são melhor que equipes grandes. As equipes pequenas, a informação ela passa mais rápido entre os componentes do grupo. E um dos principais fatores do Scrum funcionar e dar certo é a comunicação. É todo mundo saber em que fase está o sprint. E por último, ali no capítulo, é a culpa idiota. Acho que todo mundo já viveu isso na vida, dentro da empresa, de culpar alguém e ser culpado. Mas é interessante que quando a gente culpa alguém, é muito fácil. Né? O fulano não fez tal coisa porque ele é ruim, porque ele é tal, assim, assado. Mas quando é com a gente sabe exatamente por que os erros estão acontecendo. Vai estar fazendo. O Scrum,
ele fala muito disso. Que a gente não deve culpar as pessoas, e sim o sistema. Ele tem até uma passagem no capítulo que ele fala que uma empresa lá, uma fábrica da GM lá nos Estados Unidos, era a pior fábrica dos Estados Unidos. E eles tiveram que fechar de tão ruim que era a fábrica, tanto os colaboradores quanto os diretores. A Toyota comprou essa fábrica e a GM falou para a Toyota, os colaboradores são muito ruins, mas os gerentes, os supervisores são muito bons. A Toyota fez o contrário. Ela contratou todos os colaboradores e não contratou os gerentes. Essa fábrica, que era a pior dos Estados Unidos, virou uma das melhores, no caso, com a Toyota, porque a Toyota começou a investir no grupo, a investir na equipe, levou para o Japão e tal. Então, o Scrum fala que a gente tem que tentar mudar o sistema, não o indivíduo. Pode passar, professor. Agora eu vou falar sobre o capítulo do tempo. O tempo é um fator muito complexo dentro da nossa vida. E o autor ele fala que como a gente trabalha sem ter um norte, a gente trabalha perdido, a gente não produz da mesma forma que a gente tiver um objetivo. Por exemplo, se a gente sabe que no outro dia a gente tem que entregar um trabalho, a gente não fica perdendo tempo com outras coisas, porque a gente sabe que a gente tem que entregar o trabalho no outro dia. Se a gente ficar perdendo tempo, a gente não vai conseguir alcançar esse objetivo. Então, o autor fala que a gente tem que trabalhar com o objetivo. Dessa forma, a gente vai produzir mais. E para isso ele fala em criar sprint. Mas antes eu vou falar aqui do Blacklock. Então, mais ou menos, eu vou dar uma pincelada de como funciona o Scrum. A gente pega todos os afazeres dentro de um projeto. Eu vou dar um exemplo aqui de uma construção civil, por exemplo, tudo que tem que fazer para construir um prédio, e a gente vai fazendo uma seleção do que é mais fundamental para cada etapa do projeto. Criado esse backlog, essa lista de afazeres, a gente começa a estabelecer sprints dentro desses backlogs. A gente vai trazendo como que eu posso explicar isso aqui? O sprint funciona da seguinte forma. A gente estabelece um tempo padrão, todas as semanas, pode ser 2, 3, 4 semanas, por exemplo, e dentro desse tempo a gente coloca algumas tarefas que a gente acha que é possível fazer. A gente tem que, por exemplo, criar um método de classificar o tamanho de cada tarefa para que ele possa entrar dentro de cada sprint. É basicamente isso. Por exemplo, na parte de edificação de um prédio, por exemplo, quais são as tarefas dentro dessa etapa? Então, ela vai para aquele quadrinho a fazer. Conforme vai terminando, vai fazendo o trabalho, ele vai por fazendo e só pode ir por feito quando tiver terminado. Para organizar tudo isso, o autor ele determina que a gente tenha reuniões diárias, onde nessas reuniões diárias... Felipe. Oi? Desculpa te incomodar. Professor, pode desligar o microfone do Jonatas, que ele tá ligado? Como eu que estou apresentando, eu tenho que sair da apresentação agora para desligar algum microfone. Inclusive o meu estava ligado também. Deixa eu ver aqui, Felipe. Tá com bastante chiado. Júlia, tá todo mundo falando no chat. Aí, por isso eu falei, tá bem? Oi? Não, perfeito. Tu fecha o teu agora também. Eu vou fechar o meu agora. Falei no chat também que estava aberto. Tá dando para escutar? Sim. Tá, vou seguir aqui. Então, eu estava nas reuniões ali, né? Nas reuniões ali, o autor, ele fala que a gente tem que se reunir todo dia para ter essa comunicação que eu falei lá antes no capítulo das equipes, que das bases fundamentais do Scrum é a comunicação. Essas reuniões servem para a gente saber o que
a gente fez no outro dia, os colegas fizeram, né? O que a gente vai fazer naquele dia de trabalho para alcançar o objetivo e para a gente falar o que está atrapalhando o nosso trabalho, o nosso funcionamento. Mais para frente a gente vai explicar um pouquinho mais sobre isso, mas é basicamente isso. Essas reuniões, elas não podem ser muito compridas, né? A gente tem que ser reuniões bem pequenas e bem objetivas no andamento do projeto. Isso tem que ser feito todo dia. Então, agora eu vou passar aqui para o meu colega. Pode passar o slide, professor. Boa noite a todos. Eu vou falar um pouquinho sobre o capítulo 5, que é basicamente sobre como a gente pode evitar os desperdícios de tempo, né? Um dos principais desperdícios, né, que ele cita no livro é tentar fazer duas coisas ao mesmo tempo. E todos nós achamos que somos capazes de fazer mais de uma coisa por vez, né? Mas na verdade ninguém é capaz de fazer isso. Então, assim, sempre a gente deve usar o tempo ao nosso favor e sempre começar alguma coisa e terminar, né? Nunca fazer duas coisas ao mesmo tempo. Isso só prejudica o trabalho, não ajuda em nada. E isso reforça a parte que ele fala sobre faça direito da primeira vez, que na verdade o retrabalho ele prejudica muito, né? Quando a gente está fazendo duas coisas ao mesmo tempo, a gente não está focado, né? Então a gente acaba fazendo alguma coisa errada e acaba tendo que voltar e fazer de novo, e fazer o retrabalho, que é uma coisa que é um grande prejudicial nas empresas hoje, é o retrabalho. É o mesmo que acontece quando ele diz ali que trabalho demais dá mais trabalho, que as pessoas têm a impressão que ficando no escritório até mais tarde, fazendo hora extra, trabalhando nos finais de semana, vai dar mais resultado, né? Vai conseguir produzir mais. E muitas vezes o que acontece, na maioria das vezes o que acontece, é justamente o contrário, né? As pessoas, por estar cansadas, por estar trabalhando até mais tarde, acabam cometendo muitos erros e gerando retrabalho. Então, assim, isso também é uma forma, o retrabalho hoje é o maior desperdício que existe nas empresas, né? O não seja racional, que é um dos temas também do capítulo, ele fala muito sobre as metas, né? Que as empresas, muitas vezes, as pessoas, quando vão fazer um projeto, acabam fazendo metas muito ousadas, né? Não fora da realidade. Então, assim, a gente tem que ser racional, porque fazer uma meta fora da realidade, ela só vai causar frustração e vai prejudicar o teu trabalho. Quando ele fala do não seja um herói, né? Nada de heroísmo, é porque dentro de um grupo, né, como eu estava falando, o Scrum, ele basicamente ele foca no trabalho em grupo. Se você é o herói do grupo, se você está fazendo, sempre você sobra para ti resolver algum problema, é porque o teu grupo não tá bem, ele não tá alinhado, né, não está trabalhando todo mundo junto. Então o grupo ele não pode ter um herói. Se tiver um herói no grupo, é porque o plano está falhando, né? Ali também ele fala um pouquinho sobre não seja imbecil, que é muito interessante, porque ele fala que dentro das empresas sempre vão ter os imbecis, né? Que são as pessoas que são arrogantes, que acabam maltratando os colegas e jogando a culpa em algum colega. Então, assim, isso aí a gente sempre tem que evitar de evitar esse tipo de pessoas, né, dentro de uma equipe, e também não se tornar uma pessoa assim, né? Se policiar para não ser assim. Ele fala também a importância de seguir um fluxo de trabalho, né? Mais uma vez, voltando, seguindo o foco, né? Porque quando a gente tem um fluxo de trabalho, a gente vai fazendo uma coisa de cada vez, resolvendo um problema por vez, né? E não abraçar tudo e deixar um monte de pendências. Porque tem uma parte do capítulo, inclusive, que é muito interessante, que ele fala que fazer uma coisa pela metade é a mesma coisa que não fazer nada. E realmente, né? Faz todo sentido. Ele cita um exemplo, por exemplo, de um carro, né? Se tem um carro que está sem as rodas, tu não tem um carro, né? Porque ele não vai cumprir o objetivo dele. Então, quando tu começa a fazer alguma coisa no teu trabalho, faz pela metade, já começa a fazer outra, na verdade, tu não fez nada, então tu desperdiçou todo aquele tempo. Então, basicamente, né, esses são os maiores desperdícios que tem nas empresas, e esse é o capítulo 5. Pode passar, professor. Bom, para o capítulo 6, né? Planeja a realidade, não a fantasia.
Bom, o capítulo 6, ele fala muito que as pessoas, a gente tem muita dificuldade, todos nós, né, todas as pessoas, em planejar o tempo, né, não só planejar o tempo, planejar a dificuldade, a gente não consegue enxergar isso de forma real, né, a gente tem uma fantasia, a gente cria muita fantasia nesse sentido. Então, ele fala que, assim, quando a gente cria um plano, geralmente a gente se apaixona por esse plano, a gente se envolve muito, que a gente começa a gostar do nosso plano. Só que a gente está fantasiando, muitas vezes o plano é ruim e a gente não sabe. Então ele fala muito que a gente tem que fazer planos curtos, tá? Não ficar planejando anos para frente. Não, fazer um planejamento curto. Porque se você planejar anos para frente e esse plano der errado, você perdeu anos de trabalho. Entendeu? Basicamente o exemplo é esse. Então fazer um plano curto, né? Tentar bater uma meta curta, não estender muito, né? Ali ele fala um pouquinho também sobre a gente usar assim, subterfúgios para medir a produtividade e o tempo, né? Por exemplo, assim, ele fala sobre a raça do cachorro ali. Conforme for a raça do cachorro, tu pode usar isso para medir tempo, tá? A raça de cachorros são cachorros maiores, raças de cachorro maiores, tu pode usar para medir, usar como exemplo para tempo quando vai demorar muito, né? Alguma coisa vai demorar muito. E raça de cachorro menor para quando vai ser uma coisa mais rápida, né? Porque como a gente tem muita dificuldade com o tempo, nunca usar exatamente horas, minutos para medir, sempre usar exemplos, ou pode-se usar também tamanho de roupa, coisas mais básicas, coisas mais simples do dia a dia. Tem também o planejamento do poker, né, que ele fala que é uma das técnicas do Scrum, né, que daí tu vai usar as mesmas numerações das cartas de poker para marcar as dificuldades de um projeto, né? Então, quando chega nas cartas menores, a dificuldade de valor menor, a dificuldade é menor, né? Conforme for aumentando, igual a um poker, né? E uma coisa que é bem interessante também aí sobre esse negócio da realidade de fantasia, que ele brinca bastante nesse capítulo, é que quando a gente tem um projeto, a gente tem que criar uma história para esse projeto, que é o que ele cita um exemplo do caso da Amazon, né? Por exemplo, assim, pensa na Amazon, é uma mega empresa, né? Uma empresa, uma mega livraria, enfim, hoje vende aí o e-commerce, enfim, bombando. Tu pode criar uma história muito simples para a Amazon. Pode pegar uma história muito simples, por exemplo, assim, qual é a história da Amazon? Fulaninho queria ter acesso a qualquer tipo de livro, queria montar a sua biblioteca digital, enfim, fazer uma historinha simples para definir uma mega empresa, definir uma mega estrutura. Então, as histórias, se tu criar uma história para um projeto, ela simplifica o projeto e muda a tua visão do projeto. Tem uma visão mais ampla do projeto, né? Também ele fala um pouquinho sobre velocidade, sobre como definir, como a gente deve se conhecer o nosso tempo de trabalho, né? Que geralmente a gente não sabe, as equipes elas não conhecem o tempo que elas vão levar para fazer alguma coisa. Então o Scrum ele foca muito nisso, né? Em que a gente deve medir sempre o tempo de forma clara, mas de forma simples. A gente não deve fazer suposições. Também tem, deixa eu ver o que está faltando do capítulo. É relevante. Bom, acho que eu não vou roubar mais tempo, tá? Vamos passar para o próximo aí. Bom, boa noite a todos. Meu nome é Silvana. Eu vou falar sobre o capítulo 7 e 8. O capítulo 7 fala sobre felicidade. Eu vou ler um trechinho do livro que resume a ideia principal desse capítulo. Ele diz assim: a felicidade leva ao sucesso em quase todos os domínios das nossas vidas, incluindo o casamento, saúde, amizade, criatividade e principalmente no trabalho. Isso mesmo, as pessoas não são felizes porque são bem-sucedidas, elas são bem-sucedidas porque são felizes. Ele fala que precisamos apreciar a jornada que seguimos para alcançar nossos objetivos, e não só apreciar o resultado final. O que ele quer dizer com isso? Que muitas vezes a gente só fica pensando, eu consegui ou não consegui chegar no meu objetivo. Mas ele fala que nós temos que analisar como é que foi a nossa jornada até ali, nós temos que apreciar isso também, não só o resultado final. E nós sempre temos que estar se perguntando o que nós podemos aprimorar para alcançar nossos objetivos. E não o que nós poderíamos mudar para na próxima vez ser mais feliz.
No Scrum, isso é capturado através da retrospectiva do sprint, onde a equipe mostra tudo o que foi feito e pode ser enviado para o cliente para obtenção de feedback. Eles se sentam e pensam sobre o que deu certo, o que poderia ter sido melhor e o que pode ser aperfeiçoado. E agir realmente para mudar esse processo e torná-lo melhor da próxima vez. Sempre analisando o que a gente pode fazer melhor da próxima vez. O que a gente vai mudar para deixar nós mais felizes. Também é falado que o que torna realmente as pessoas felizes dentro de uma empresa é a autonomia, a maestria e o objetivo. Mas para que se tenha essas coisas dentro de uma empresa, é preciso ser tudo claro, transparente e visível, não ficar se escondendo. Até mesmo a comunicação, os objetivos, tem que ficar tudo claro e os passos que tem que se seguir. Tem um montão de outras coisas importantes que ele fala mais no livro, mas no último capítulo, ele fala tudo sobre felicidade, como alcançar. Mas no último ele dá um up, assim, dizendo que não é só felicidade, que nós também temos que estourar a bolha da felicidade. Porque os problemas estão ali, eles precisam ser resolvidos. E nós temos que estar preparados para agir e resolver eles. E que a complacência, ela não nos leva ao sucesso, ela é inimiga do sucesso. Seria um resumão mesmo falando de felicidade. Pode passar para o 8. Já o 8 é um capítulo mais comprido, ele é bem mais teórico. Ele fala sobre prioridades. Ele fala assim, que a primeira coisa que nós devemos fazer é criar uma lista de pendências, uma lista de tudo que é possível fazer em um projeto. Depois classificar por ordem de prioridade, colocando os itens com mais valor e menos risco lá no topo das pendências. Então, o próximo item e assim por diante. A chave disso é decidir o que será feito primeiro. Mas como que nós podemos decidir o que vai ser feito primeiro? Bom, a primeira é preciso descobrir qual é a visão e onde está o valor desse produto. O que é a principal, o que a gente quer agregar nesse produto. Só que no Scrum, tem uma pessoa que cuida dessas pendências. Ele que lidera tudo isso. É o dono do produto. É ele que decide que trabalho deve ser feito e cuida dessas listas de pendências e em que ordem que vai ser feito. O dono do produto, ele é muito essencial no Scrum. Ele é uma pessoa que tem uma profunda conexão com o cliente. Ele precisa ser capaz de dar à equipe o feedback do cliente em cada um dos sprints. Ele precisa passar metade do tempo conversando com os clientes, coletando as suas opiniões, e a outra metade do tempo ele vai passar com a equipe, criando as pendências, mostrando para a equipe o que os clientes valorizam e o que eles não valorizam. Ele vai ser responsável pelos resultados, mas ele vai permitir que a própria equipe tome suas decisões. Não é uma coisa que só ele manda. Não, ele vai trazer as pendências, ele vai dizer o que o cliente quer e o que ele não quer. E daí a equipe também tem que ser boa para poder decidir o que é melhor. O dono do produto é responsável por traduzir a produtividade da equipe em valor. Fala também uma parte sobre adicionar. Quando nós vamos adicionar alguma coisa ao nosso produto, o Scrum ele dá a capacidade do dono do produto de ver o quanto valor essa adição vai criar e como as pessoas vão reagir a ele. O Scrum, no caso, ele avalia muito e vai dizer para nós o quanto esse incremento vai trazer a mais para o nosso produto, qual o valor desse produto. E como é que as pessoas vão reagir a ele, né? Se elas vão aceitar ou não. Então, depois que eles analisam esse valor, ele vai poder mudar o próximo sprint, o que será mudado para fazer no próximo sprint. Isso forma um ciclo constante de feedback que acelera a inovação e a adaptação, além de fazer com que o dono do produto seja capaz de medir quanto valor foi entregue. Assim, o dono do produto tem a capacidade de se ajustar em tempo real ao mundo em constante mutação, porque o cliente está sempre mudando, nós estamos sempre mudando, a tecnologia está aí, a informação está aí, então, quando o dono do produto ele avalia os clientes, o que os clientes querem, ele vai estar sempre em inovação, ele vai estar sempre no meio da mudança, ele vai saber o que precisa para aquele produto ter sucesso. Ele também fala que nós sempre, quando nós vamos criar coisas novas, a gente tem que criar coisas que tragam valor. E sempre tá ali analisando, aperfeiçoando, tá disposto a mudar esse produto se der alguma coisa errada, a inovar.
Porque muitas vezes o que a gente acha que é necessário, essencial, lá no começo, quando a gente está com a ideia de criar o produto, lá no final a gente pode perceber que a nossa ideia pode não ser nada, pode ser totalmente diferente e agregar coisas novas e muito melhores. Mas isso vai de construção a muita análise e aperfeiçoamento. Esse seria o capítulo 8 de prioridades. Só vou dar uma introduçãozinha do capítulo 9, que é o que muda o mundo. A origem do Scrum foi no software, empresa de software. Nesse capítulo, ele fala mais sobre como o Scrum cresceu. Ele não é mais só para empresa de software, ele pode ser para várias outras empresas de outros ramos. Daí, nesse capítulo, ele fala principalmente que o Scrum pode ser usado na saúde, nos governos, na educação, e ele é muito mais amplo, né? Até mesmo ele fala, né, que ele não sabia no começo quão o Scrum ia crescer. Não sei se meus colegas querem falar mais alguma coisa. Pode passar que já está acabando o tempo. Bom, eu vou só para finalizar aqui a apresentação, o autor dá 11 passos aqui para a implementação do Scrum, né? O primeiro passo é definir o Product Owner, né? O dono do produto, o primeiro passo. Segundo passo, selecionar uma equipe com todas as habilidades necessárias para concluir o projeto. O terceiro passo do Scrum é definir um Scrum Master, né? Que é como se fosse um líder do grupo, né? Como se fosse o supervisor, por exemplo, que tem a comunicação com o dono do produto. Criar o Backlog, né? Todas as etapas do processo. Fazer o sexto passo é fazer o quinto passo é fazer um filtro desse backlog de todas as atividades, ver quais são as mais importantes, o que é prioridade. O sexto passo é planejar os sprints, ver quanto tempo cada sprint vai ter, e a velocidade, e definir o tamanho de cada etapa. O sétimo passo é tornar o trabalho visível, né? Criar um quadro com colunas que mostre o que está sendo realizado em cada etapa. O oitavo passo é reunião diária, né? Criar um hábito de reuniões para a comunicação entre os colegas. É importante que essa reunião não seja aquelas reuniões que as pessoas trazem um monte de coisa, mas sim uma reunião bem objetiva, bem clara, e sempre fazendo as 3 perguntas, né? E não pode passar de 15 minutos dessa reunião. Aí, o nono passo é a demonstração do sprint. O Scrum fala que a cada sprint, a equipe tem que ter coisas que podem ser mostradas para o interessado. Então, todo final do sprint tem que demonstrar o que foi realizado. O 10º passo é retorno retrospectiva do sprint, depois de mostrar tudo que foi feito, coletar os feedbacks e fazer as melhorias, né? E o 11º passo é comece imediatamente. O autor, ele fala que o Scrum ele tem que ser um processo que vire meio que uma rotina, né? Meio não, vire uma rotina. Então, os funcionários, os colaboradores têm que entender que quando terminar o sprint, já começa outro. E eles não têm que ficar na dúvida ou ficar... eles já têm que entender que depois que acabou o sprint, já vai começar outro e segue a vida, segue o projeto até o final dele. Então, basicamente, é isso a nossa apresentação, professor. A gente passou aí um pouquinho do tempo, mas é isso aí. Pode passar. Ok. Muito bem, muito bem, muito bem. Vamos só registrar aqui as presenças. Parabéns ao grupo. Parabéns ao grupo. Esse livro, ele traz
algumas reflexões em torno das nossas práticas, da nossa forma de enxergar o trabalho, de conduzir ou de determinar as nossas atividades. Não sei se o grupo concorda, mas, enfim, é um livro que faz nós refletirmos, inclusive, sobre como nós conduzimos o nosso dia a dia, não apenas no ambiente de trabalho. Eu acho que isso é uma coisa interessante. Ele permite que nós... É muito complexo, né, professor? Possamos, sim, mas permite que a gente possa, inclusive, levar essa reflexão e essa prática para coisas do cotidiano, ou para projetos e desafios pessoais, não necessariamente só dentro do ambiente profissional. Exatamente. Inclusive, ele cita alguns exemplos de projetos pessoais, eu acho que ele fala até do casamento e tal. Sim, né? ele fala do casamento, como planejar um casamento. Isso. Ele fala muito de esporte no livro, né? Porque é bem relacionado. Isso. É bem interessante. 30 minutos é muito pouco para apresentar esse livro. É bem interessante mesmo. Bem como o livro anterior, quer dizer, a gente tem uma limitação de tempo, mas acho que a ideia principal, aquilo que de mais importante tem no livro, vocês conseguiram passar. Vejo assim, que sempre essas apresentações acabam sendo um convite à leitura. Quer dizer, se tu te identifica, se tu acha que, mas isso é um tema interessante, isso é uma coisa que pode me ajudar, eu estou com um problema, assim, de gestão de tempo, eu ultimamente estou tendo muita atividade, eu não estou conseguindo conciliar, tem algumas coisas importantes que estão ficando para trás, estou me atrapalhando e tal. Se tu está com alguma dificuldade, olha, essa é uma leitura interessante. Arruma um tempinho, coloca ela dentro e pensa nessa forma, né, de conduzir atividades, projetos, de tu organizar a tua vida. Tem técnicas e, obviamente, que aborda também questões nossas, né, pessoais, do cotidiano. Fala, Felipe. Na leitura do livro, eu fui trocar uma ideia com meu pai. Ele é engenheiro, trabalha com obra, né? Ele aplica o Scrum dentro dos projetos dele. Ele fala que muda muito, assim, antes e depois do Scrum, né? O processo fica bem mais rápido. Com certeza. Quem aplica as empresas, sabe que as empresas de TI, as empresas da área da tecnologia da informação, para não dizer todas, a grande maioria utiliza isso, né? Essa dinâmica, né? Eles têm já, assim, dentro dessa da cultura da empresa, essa dinâmica das reuniões diárias, 15 minutos que eles param, né, vão fazer a discussão, vão fazer os ajustes. Então, é bem aquilo, né, não é mais aquele processo que era organizado dentro de um método cascata, né, mas sim uma coisa muito mais dinâmica que tu vai ajustando e acertando ao longo do processo. Tá bem. Muito bem, parabéns a todos, gostei da apresentação, foi bem organizado os slides, o grupo conseguiu apresentar dentro do tempo previsto, e eu também tenho que respeitar o tempo. Então, agora o grupo da criatividade, do livro Criatividade S.A., vai ser o próximo, eu vou interromper a gravação, e já voltamos.